Fala aí pessoal, tudo belezinha? Começando aqui o primeiro RBTech Responde de 2016 e no vídeo de hoje a pergunta selecionada foi do Gabriel, foi uma pergunta enviada ainda no ano passado, mas o questionamento que ele faz diz respeito à área de manutenção de computadores e ele perguntou o seguinte: ele disse que estava se formando na área de hardware, não sei se curso técnico ou universidade, enfim, ele disse que estava terminando a formação dele e que queria seguir carreira na área de manutenção de equipamentos. Ele perguntou se era melhor trabalhar como empregado em uma empresa ou abrir uma empresa para ele trabalhar por conta própria. E o que eu vou dizer aqui não é simplesmente a minha opinião sobre o assunto. Tem muito a ver com a experiência que eu tenho também e de quando eu comecei a trabalhar nessa área, que isso foi lá por volta de 2005, se não me falha a memória. Quando você sai da escola, quando você termina a sua formação, você tem uma bagagem muito grande, conhecimento muito grande sobre o assunto que você acabou de estudar. Só que se você quer trabalhar por conta própria, vai te faltar uma coisa muito importante e fundamental para você ter sucesso na sua empreitada como empresária, que é justamente a experiência de viver no seu dia a dia situações que vão acontecer a todo momento com você. Por isso, se você terminou sua formação agora, se você está se formando e quer trabalhar, e isso não serve só para a área de hardware, na verdade para outras áreas também, eu sugiro que você faça pelo menos um estágio em uma empresa e que você trabalhe como empregado de uma empresa, como funcionário de uma empresa, por um período aí de 1 ano aproximadamente. Isso vai ser fundamental para você adquirir experiência, para você começar a entender como funcionam as situações que você vai ter no dia a dia, como que você soluciona os principais problemas, como que você interage com o seu cliente, ou pelo menos ter uma noção de como interagir com o cliente em determinadas situações, e como sair de alguns problemas, de algumas situações que podem acontecer no seu dia a dia. Se você não tiver essa experiência, se você não vivenciar isso antecipadamente, você pode se queimar com o seu cliente. Ou, numa linguagem clara, você pode fazer merda quando você for fazer serviço para algum cliente. E quando eu digo fazer merda, você pode, por exemplo, sei lá, perder dados do cliente ou estragar algum equipamento dele por conta de não ter a experiência necessária para fazer um determinado procedimento, entre outras tantas situações que podem acontecer. E isso vai prejudicar a sua imagem diante do mercado. E se você tiver uma empresa, se você já estiver trabalhando por conta própria, essa parte prejudicial ela vai impactar negativamente na sua empresa. Por isso a minha indicação é, para todo mundo que está começando agora, que está ingressando agora, trabalhe pelo menos 1 ano como funcionário em uma empresa, porque lá você vai ter, além de outros profissionais para trocar experiência, você vai ter um certo apoio, um certo amparo, que não vai deixar você fazer coisas erradas, fazer coisas que podem prejudicar o cliente ou a máquina dele, porque você vai ter uma equipe trabalhando junto com você. Então a minha dica é, se você está se formando, se você está chegando agora no mercado, trabalhe 1 ano como funcionário, depois se você quer se aventurar como empresário, abrir a sua própria empresa, seja bem-vindo ao mundo dos negócios. Mas não esqueça que para abrir uma empresa você não pode só simplesmente conhecer a parte técnica, você precisa aprender a parte gerencial, a parte estratégica, a parte administrativa de um negócio, então só a parte técnica não vai ser suficiente. E aliás, esse é um outro motivo pelo qual eu indico que você trabalhe primeiro como empregado, para você entender um pouquinho dessas 3 áreas, a parte gerencial, a parte estratégica e a parte administrativa de um negócio. Por isso, a minha dica é sempre comece trabalhando como funcionário para depois abrir a sua empresa. Você vai ter uma visão mais ampla do negócio. Esse foi o RBTech Responde de hoje. Lembrando que se você tem alguma dúvida como o Gabriel, você pode enviar sua dúvida para o e-mail responde@rbtech.info ou deixar um comentário abaixo desse vídeo e a sua pergunta pode ser selecionada e respondida em um vídeo assim como esse que você acabou de assistir. Valeu pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram e até o nosso próximo episódio.